Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula sobre os dinossauros na página 198, certo? Visita misteriosa. Seria um dinossauro? Os dinossauros sempre atraem nossa atenção e nosso interesse, seja pela força e tamanho, seja pelo modo como desapareceram do planeta. Realmente é muito interessante essa história, né, do dinossauro. Acredito que tem muitas coisas ainda para a gente aprender e descobrir. E é sempre muito interessante, né, aprender e ouvir um pouquinho mais sobre eles. Já imaginou como seria encontrar um dinossauro nos dias de hoje? De repente estamos saindo de casa e encontramos um dinossauro? E aí, o que vocês fariam? A tia Rê não sabe o que de repente eu poderia fazer, me esconder, achar bonito, né? Vamos conversar sobre isso depois, certo? Agora nós vamos lá para a produção de texto. Então, a tia Rê vai ler para vocês agora, mas eu vou pedir para vocês fazerem outra coisa, outro tipo de produção, certo? Na verdade, é outra história. Imagine esta situação. Sua turma recebe a notícia de que, em uma floresta, um animal gigante muito parecido com um dinossauro foi avistado de longe à noite, causando muito medo nos moradores da região. Você e a sua turma foram convidados para verificar se esse fato é real e que tipo de animal foi visto. Em dupla, você e um colega vão criar uma história que conta a chegada da sua turma ao local onde o animal foi avistado, o que realmente encontraram ali, o que fizeram para tranquilizar os moradores, certo? Então, o que vocês farão aqui? Na verdade, teríamos que construir uma produção de texto, mas com um amigo da nossa sala. Como não podemos fazer isso, vocês terão que construir uma produção de texto com a sua família. No caso, a mamãe e o papai, né, ou a vovó, poderá ajudar você nessa produção, nessa construção aqui dessa história. De repente, o que vocês podem escrever nessa história, tá? Só um exemplo. Vocês foram viajar com a sua família para uma cidade e ouviram os moradores, né, comentar, falar que avistaram um dinossauro. E como era à noite, eles não sabiam se realmente, não tinham certeza se realmente era um dinossauro. Depois, né, esse é o primeiro momento. Depois, vocês terão que contar o que vocês realmente viram. Era realmente um dinossauro ou era a sombra de um brinquedo, de um objeto, né, que acabou causando medo nas pessoas? E depois, o que vocês fizeram para tranquilizar essas pessoas, certo? É uma produção de texto bem curtinha, uma história. Então, cada um vai fazer a sua, tá? Porque será diferente de um amigo para o outro. Então, o papai e a mamãe terão que ajudar vocês nessa história. E aí, vocês colocarão a sua família, tá? Que foram viajar com a família, foram dar um passeio, foram em qualquer outro lugar que ficaram sabendo que havia um dinossauro ali, certo? Então, aqui, vocês podem seguir os 3 itens do caderno aqui da bolinha vermelha, certo? E depois vocês vão contar para a tia Rê como ficou esta história, essa produção de texto. Se realmente vocês viram dinossauro ou se era outra coisa, certo?
Agora vamos lá para a página 199. Dinossauro preferido. Agora que você conheceu alguns dos dinossauros que viveram no planeta, que tal? De qual deles você gostou mais? E os colegas? Vamos fazer uma votação para saber qual é o dinossauro preferido pela turma? O que nós vamos fazer nesta atividade aqui? Na verdade, esta atividade da página 199, nós vamos fazer juntos, tá? Na verdade, por quê? Porque cada amigo escolherá um dinossauro e aí na nossa aula faremos a votação. Depois de escolhermos o dinossauro, e aqui ó, do ladinho tem total de votos. Nós vamos somar esses votos, tá? Com cada dinossauro. E depois teremos que terminar de realizar essa atividade aqui no gráfico, tá? Na página 200. Agora, você vai construir um gráfico com os votos da turma. Siga as orientações do professor. Então, por isso que a tia Rê está pedindo, tá? Para vocês não fazerem a página 199. Nós vamos fazer juntos na sala, porque precisamos somar os votos dos amigos e depois pintar aqui, fazermos o gráfico, certo? Então, a página 199 e 200 nós faremos na nossa aula online. Número 3. Qual foi o dinossauro mais votado? Quantos votos ele recebeu? Letra B. Qual foi o dinossauro menos votado? Quantos votos ele recebeu? Letra C. Qual foi o segundo dinossauro mais votado? D. Quantos alunos votaram? Então, essa página aqui vamos fazer juntos, certo? Depois, vamos lá para a página 201. Em casa. Na folha avulsa que você recebeu, no caso, uma folha avulsa que vocês têm em casa, pode ser uma folha de sulfite ou qualquer outro tipo de folha que não tiver folha de sulfite. Desenhe um animal que apareceu na história que você ajudou a criar na sala de aula. Sabe o animal? Lá na produção de texto que vocês realizaram, vocês terão que desenhar. Ah, tia Rê, mas a minha história não fala que era um dinossauro. Era uma sombra, um brinquedo, um bicho. Vocês vão desenhar o que apareceu lá na história que vocês fizeram, certo? Se foi um dinossauro, desenhe um dinossauro. Se foi a sombra de um brinquedo ou outro objeto, vocês terão que desenhar este objeto aqui, certo? Na verdade, desenhar a história. Foram viajar com a família, vocês terão que desenhar a família e o dinossauro, certo? Então, nós vamos desenhar a produção de texto aqui nessa número 1, certinho? Número 2. Os alunos do professor João realizaram uma votação para escolher os animais gigantes preferidos pela turma. Veja a tabela com o resultado. Então, aqui nós temos a tabela de animal gigante e o total de votos. Tigre dentes de sabre. Ele recebeu 8 votos pela turma. Preguiça gigante. Recebeu 12 votos pela turma. Mastodonte. Recebeu 7 votos pela turma, pelos alunos, tá? Letra A, qual foi o animal mais votado? Então, vocês terão que olhar aqui na tabela e ver qual foi o animal mais votado. E o menos votado? Também terão que olhar na tabela. Letra C, quantos votos a preguiça gigante teve a mais que o tigre dente de sabre? Então, vocês terão que ver o valor, tá, da preguiça gigante e ver quantos a mais ela teve com o tigre dente de sabre.
Então, o tigre dente de sabre teve 8 votos e a preguiça gigante 12. Então, vocês terão que ver a mais, tá? Quantos a mais ela teve? E letra D, quantos alunos votaram e registre como pensou. A letra D é a soma, tá? De todos os alunos que votaram, que aí vocês terão um valor aqui, certinho? Lembrando que qualquer dúvida a gente conversa lá na nossa aula online. Um beijo e até daqui a pouco.